E aí o senhor está entrando também na parte de divulgação agora, né? Divulgação científica. Estou fazendo concorrência. Que é isso. Eu falo pro pessoal que não tem, para mim não tem concorrência. Pra mim Não, mas não tem comparação. Isso aqui nossa, você tem um estúdio, tudo, né? O que eu faço são lives. Então, assim, eu tenho eu fiz dela iniciação científica. Uma iniciação científica, na verdade, é uma pessoa que é da Venezuela e que sabe fazer lives pelo Instagram. Ela dá aula ela é minha professora de espanhol. Ela dá aula de espanhol, dá aula de inglês e ela tem uma live semanal muito legal que chama Bilinguismo, que com outro professor, acho que foi professor de japonês dela, eles comparam as dificuldades que tem nas duas línguas é muito interessante. Por exemplo, tradução de títulos de filmes de inglês para espanhol que não. Imagina, para português já é complicado. Eles pegam, por exemplo, expressões idiomáticas em espanhol, expressões idiomáticas em inglês e comparam se existe o equivalente como o equivalente em inglês. Que legal. E eu assisto todo domingo à noite. Eu assisto essa live deles. E aí eu falei, poxa, ela sabe fazer lives muito bem. E aí eu lembrei de 20 anos atrás, no Instituto de Física Teórica, lá no IFT, lá da Pamplona. Tinha palestras uma vez por mês, acho que era a última sexta-feira de cada mês, se não me engano. Ao meio-dia, porque era para pegar realmente pessoal que estava saindo para o almoço dos escritórios, né? Pessoal leigo, né? Pessoal leigo, não tinha nada a ver com física teórica. Ia ter só uma palestra de física teórica, coisa palestra simples, né? de física teórica para leigos. Só que tinha um cara que era meu amigo. A gente se conheceu numa academia de ginástica. Daniel Turrola, o nome dele. Ele é professor hoje na Unesp. E ele, na época, fazia, acho que, doutorado. E ele foi apresentar um seminário. Falou, eu vou apresentar um seminário para público em geral. Você não quer ir lá? Eu sei que é longe. Falei, não, eu vou, quero ir. E eu fui. E eu adorei. Foi um seminário de teletransporte. E aí ele pegou exemplos de filmes de ficção científica, porque tinha que ser para o público em geral, né? Certo. Não podia colocar ali as matemática, integrais, né? As integrais. Isso, exatamente. Fismate, nada disso. Então ele pegou assim coisas de filmes de ficção científica, e aí ele mostrou lá qual é o fundamento teórico que existe atrás disso, e ele mostrou que, por exemplo, você teletransportar um elétron, né, é uma coisa que dá para fazer, né? Uma subpartícula qualquer atômica, mas que quando você começa a aumentar a massa, aumentar o tamanho, e você chega num ser humano, né, uma pessoa, ele mostrou que é possível teletransportar, mas é tão improvável que não acontece. E aí ele discutiu possibilidade e probabilidade. Olha que legal. Não, muito legal, muito legal. Uma coisa que é possível, mas é pouco provável. Então você pensa que é impossível. Já coloca ali uns conceitos de você estatística. Pensa que é conceito de estatística, de probabilidade. E ele mostrou tudo isso, mas assim com transparências lindíssimas. Ele é um cara que, assim, ele sabe dar aula para pessoas que não são, né? E eu gostei tanto que eu convidei, na época já era professor na Química, eu convidei ele para dar essa mesma palestra para o Instituto de Química, no nosso ciclo lá de seminários. E foi muito elogio, adoraram, né? Um seminário nada a ver com química, mas pela beleza do... Né? O cara que fala bem, assim... E aí eu comecei a frequentar. Todo mês eu via seminários de outras pessoas. Então tinha esse negócio de formação do universo, tinha um monte de coisas muito interessantes, numa linguagem que eu leigo, eu sou químico, não sou físico teórico, que eu conseguia entender. Tunelamento, enfim, eu aprendia muito. E ficou na minha cabeça isso. E aí, quando conheci essa menina que faz essas lives tão bem feitas, falei, ela tem a técnica de como usar. E eu quero fazer o que o Daniel, por exemplo, fez, quer dizer, palestras de popularização de ciência. E eu não quero pensar só em química, eu não vou dar nenhuma palestra, entende? Não é isso. Mas eu vou convidar gente das áreas de humanas também, ciências humanas, tá? De sociologia, de psicologia, enfim, e de
física, matemática, engenharia, enfim. E nós começamos, já foram 2, agora vai ter a terceira. A terceira vai ser da área de educação física. Ah, que legal. É uma colega, uma amiga e colega também da educação física que estuda a importância do exercício físico no prognóstico de pessoas que têm câncer. E os resultados são muito interessantes porque faz diferença, né? Entendi. Faz diferença. Assim, tanto no tratamento como no prognóstico, no tempo de vida, na qualidade de vida de pessoas que têm câncer. Então, essa vai ser a terceira palestra. E convidei a Ana Sara Levin para dar uma palestra sobre Covid, o que aprendemos com 2 anos de pandemia de Covid. E foi sensacional, ela é infectologista, ela falou da parte de transmissão, né? E uma colega lá da Inglaterra, para falar sobre MIPS, que são polímeros molecularmente impressos. São anticorpos plásticos, é outro assunto que a gente podia fazer. Que doideira. É muito interessante, anticorpos plásticos. E é isso. E então, aí surgiu um problema, que uma deu em inglês, a outra deu em português, e a gente queria e a minha aluna só fala espanhol. E ficou muito legal porque e eu faço questão de falar em português, porque, né? E aí a gente fala, não, tem que ter subtítulos, legendas. Como legendar? Ah, não teve dúvida. A minha professora, Melina Murgel, minha professora de informática, Melina. Deu um jeito. Deu um jeito. E ela, não, é muito fácil, então pode deixar, te dou uma aula. Essa aula foi na outra semana. E ela me ensinou. Ontem nós fizemos, sabe o que nós fizemos ontem na aula? Nós fizemos um tutorial em Canva, que eu já tinha aprendido, um tutorial ensinando como que você faz para assistir as nossas lives. Na língua que você quiser. Na língua que você quiser, que tem lá, tem umas 100 línguas no YouTube, né? Você quer assistir em hebraico, sai subtítulo, a legenda em hebraico. É sensacional. E a porcentagem de erros é baixa. Sim, não interfere no entendimento. O Translator ali por trás, ele tá bem. Se eu falar assim, o meu colega Hans Viertler, Viertler escreve com V, ele talvez vá traduzir lá com F. Ele vai introduzir um erro. Mas aí eu já virei para a Melina e falei assim, Melina, próxima aula, eu quero saber como se corrige. Porque tem jeito de você corrigir na língua do cara que está falando, porque aí a tradução já sai igual. Né? Então, a tarefa... O transcript ali a tarefa da Melina agora é justamente preparar uma aula para mim, para a semana que vem, de como corrigir os erros. Então, é genial, porque eu gosto disso, sabe? E o que me encanta é que a Melina, ela é uma aluna de doutorado de uma colega minha. A Rebeca, que faz as lives, né, é uma aluna de iniciação científica da Venezuela. Né? Está vindo agora para o Brasil, mas não está ainda aqui, está no Peru no momento. É a gente, professor, aprendendo... Um novo jeito de se comunicar. Não, com os alunos. São os alunos dando aula para a gente. Né? Exatamente. Então, assim, na sala de aula, nós damos aula para os alunos. E fora da sala, eu tenho alunos dando aula para mim. Entendeu? Então, essa troca é genial. É genial. É genial. Você vai dizer, mas você tem o que aprender de aluno? Pô, muita coisa eu tenho que aprender de aluno. Eles sabem um monte de coisas que eu não sei. E eu faço questão de aprender, porque me ajuda muito na minha vida profissional mesmo. Então, mas não é todo professor que pensa assim, né? A gente sabe. Não sei, eu penso e contrato e pago eu também penso assim, eu adoro aprender assim com os alunos. Eu acho... Aliás, eu prefiro que eles me ensinem até, porque aí parece que a gente, como professor, fez um trabalho certo. Né? Pô, formei aquele cara ali como um ser humano bom, que hoje ele está me ensinando um monte de coisa. Olha que legal, né? Mas isso eu faço há muitos anos. Teve um programa lá que eu precisei fazer desenhos. Era do pacote do... eu não vou lembrar. E tinha um aluno meu da Química, que era muito bom nisso. E eu pergunto, alguém sabe usar tal programa? Pode me ensinar? E ele me deu aula particular por uns
2 meses, assim, e me ensinou a usar na época que eu precisei e resolveu o meu problema. Então, é isso. Eu acho que é muito legal essa troca. E eles se sentem também bem, né? Claro. Eu sinto que eles gostam de... Não, pro aluno isso Essa sensacional. minha professora da Venezuela, a Rebeca, ela vibra com as lives. E assim, quando a live é em português, então ela introduz em espanhol, porque ela não fala português. Mas quando foi a live da inglesa, lá de Inglaterra, ela falou em inglês, porque ela dá aula de inglês, inclusive. Né? Então, ela vai se adaptando. E o que é mais interessante é que nós combinamos de fazer as lives, seriam nossas lives, né? A gente convidaria alguém para falar. Mas ela vestiu a camisa de um jeito que a live é dela. E eu sou um convidado. Entendi. E eu não ligo, eu acho fantástico, porque só de ver essa emoção dela de falar, não, hoje nós vamos ter uma live e 2 convidados muito especiais, o professor Jonas e a professora Ana Sara. A live é dela. Entendi. Né? Ela incorporou, ela é dela. Né? Não, isso aí é demais mesmo. Isso é demais, entende? Então eu fico quieto e tiro o chapéu, e agradeço e acho fantástico. Né? Ah, sim. Não, e é sensacional, né? Tá nesse... A divulgação é muito importante, né? E a gente faz assim, a gente faz uma coisa curta, 20 minutos de exposição, 10 minutos de perguntas, e depois disponibiliza no YouTube o conjunto, né? Certo. Então, quem quiser, não pôde ver, quer ver depois. E aí, no YouTube, ele coloca as legendas. Aí no YouTube tem as legendas. Né? Ao vivo não tem legenda. Ainda não consegui, eu preciso falar com a Melina. Pode ser um próximo desafio, né? Exatamente. Mas eu não sei se isso vai rolar. Eu acho que é difícil, né? Não. Tem que ser simultâneo, né? Mas o close caption ali do YouTube... Talvez faça ele isso. funciona bem. Funciona muito bem. Eu assisto muita coisa em inglês que... Às vezes é um cara que está falando muito enrolado, aí eu ligo o close caption ali, ele vai mostrando direitinho. Eu falo, opa, beleza, dá para entender. Dá para entender. Tem erros, mas você consegue entender. Consegue pegar a ideia, entender bem. Então, eu acho... Olha, quem podia imaginar isso 20 anos atrás, né? Exatamente, né? E a gente tem que aproveitar essa tecnologia toda para coisas boas, né? Ah, sim. Eu penso assim. Não, isso aí é demais, né? É demais mesmo.